Olá, está no ar o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver a decisão que obriga o Google a coibir abusos na internet. E vamos responder as dúvidas sobre nome sujo e inadimplência. Você está devendo? Então fique aí. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino julgou nesta semana um caso envolvendo o piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello e o Google. O piloto pedia para que a empresa excluísse perfis falsos e ofensivos a ele em uma rede social. Veja. O piloto pediu ao site que retirasse perfis falsos e comunidades ofensivas sobre ele em uma rede social administrada pelo Google, mas teria sido respondido com descaso e desprezo pela empresa. Além da retirada do material da internet, Rubens Barrichello pediu indenização de R$ 850 mil por danos morais. O Google alegou que seria tecnicamente impossível fazer o controle e a fiscalização do conteúdo que fazia referência ao piloto. Mesmo assim, o TJ paulista julgou procedente o pedido de Rubens Barrichello, mas reduziu a indenização para R$ 200 mil. Piloto e Google recorreram ao STJ. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, há jurisprudência na Corte que prevê que provedores de internet não respondam objetivamente pela inserção de informações ilegais por terceiros na web e também não são obrigados a fazerem o controle prévio do conteúdo. Na verdade, a Constituição brasileira veda a censura prévia, o Marco Civil Regulatório, que foi recentemente promulgado, também veda a censura. O que os provedores têm que fazer é ter um mecanismo de repreensão a um conteúdo ilegal, um mecanismo de denúncia desse conteúdo para que ele possa ser tirado do ar e tem que identificar quem postou esse conteúdo, porque o anonimato no Brasil também é proibido. O ministro manteve o valor da indenização fixado pelo TJ de São Paulo. Nesse caso, não foi aplicada a lei do Marco Civil da Internet, já que ele ocorreu antes da edição da nova regra. Agora olha essa história, uma mulher terá direito a receber indenização do ex-marido após a separação. Até aí tudo bem, só que um detalhe, essa indenização é trabalhista e ele recebeu após a separação. Você se separa e ainda tem que dividir indenização trabalhista que recebeu com o ex-companheiro. Seria isso certo? Aí é correto. Se pediu durante o casamento devia ter alguma coisa acontecendo, né? Conquistado pelos dois, né? Se a ação foi durante a relação, eu acho que sim, né? Também acho que sim. Por quê? Durante a relação tem que dividir. No Superior Tribunal de Justiça chegou um processo relacionado a esse assunto. O trabalhador recebeu a indenização da empresa, mas a ex-mulher alegou que deveria haver a partilha mesmo depois da separação. A decisão dos ministros do STJ foi baseada no entendimento que, se o direito ocorreu durante o casamento, os valores devem ser divididos. Se essa pessoa, como foi no caso, teve o direito de pleitear uma indenização trabalhista no período em que ele ainda estava casado, nada mais justo que esse direito dele seja dividido com a sua parceira à época da união, ainda que ele venha receber isso posteriormente. Olha, uma pesquisa realizada pela FEComércio mostra que 3 em cada 5 brasileiros estão endividados, o que representa um aumento de 8% em comparação a 2012. Mas olha só, apenas cerca de 13% dos devedores não conseguem pagar o que devem, por isso acabam ficando com o nome sujo. A repórter Kátia Gomes foi às ruas à procura de quem está no sufoco e nos conta quais são os direitos e deveres destes devedores. Dívidas? Quem não tem ou já teve uma? Quando a fatura do cartão chega grande demais ou o cheque especial já está no limite, aí vem a dor de cabeça. Já devi, meu nome já foi sujo e por isso mesmo que eu não preciso mais comprar isso aí a prazo, porque aí complica muito. Com certeza é complicado para limpar depois, porque muitas vezes as empresas, você paga a dívida e elas não tiram o seu nome da restrição. Isso te dá dor de cabeça, você tem que correr atrás no judiciário, tem tudo isso. O
Um estudo encomendado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que o impulso e a falta de controle financeiro são as principais causas que impossibilitam o pagamento das contas, citado em 32% dos casos. O desemprego foi a justificativa de 20% dos entrevistados. Nós somos muito consumistas e nós não temos educação para consumo. E escolher roupas e sapatos demonstra também o nosso desejo de ostentação. O que, convenhamos, é ruim, porque se você tem uma dívida por conta de essas coisas supérfluas, então isso quer dizer que você deixa de pagar outras coisas que são mais importantes, como a alimentação, a educação. Além da dificuldade para pagar o que deve, muitas vezes, mesmo depois de quitar a dívida, o consumidor ainda tem problemas com a permanência do nome sujo. Alguns ainda têm o constrangimento de descobrir que faz parte da lista de maus pagadores indevidamente, como é o caso de Ubirajara. As pessoas pegaram a minha documentação, fizeram compra devida, tiraram o carro, tiraram moto, né? E até hoje eu estou correndo atrás aí para regularizar. Mas o que muita gente não sabe é que a partir de agora é obrigação do credor, aquele que empresta o dinheiro, pedir a retirada do nome do devedor do cadastro de proteção ao crédito no prazo de 5 dias úteis. A decisão é da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Não existia esse parâmetro de dias ou de horas. Com essa decisão do STJ, agora ficou efetivado, o prazo é de 5 dias e caso não ocorra a retirada do nome do consumidor desse serviço de proteção ao crédito neste prazo de 5 dias, então o consumidor deve procurar a empresa, buscar os órgãos de defesa do consumidor e finalmente buscar a justiça. O processo foi julgado seguindo o rito dos recursos repetitivos e vai servir como orientação para instâncias inferiores, evitando que novos processos envolvendo o mesmo tema cheguem ao STJ. O diretor da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas explica que a única maneira de limpar o nome é pagar a dívida e faz um alerta para o consumidor não cair em golpes. O consumidor, por qualquer motivo que ele tenha uma dívida no credor, na loja, no seu credor, no banco, no cartão de crédito, o primeiro passo dele não é nem procurar esses anúncios que tem nos jornais, que limpa o nome do SPC, limpa o nome do Serasa, gratuitamente. Isso aí realmente é uma fraude. Ele vai entrar numa fraude que não existe a menor possibilidade de se retirar o nome, a não ser através de pagamento. Bom, e no Facebook do STJ, muita gente deixou perguntas sobre esse tema. E quem nos responde é o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Leonardo Bessa. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Prazer. Doutor. Qual o objetivo, foi uma dúvida muito comum no nosso Facebook, qual o objetivo do Serviço de Proteção ao Crédito? Por que ele existe? Ele tem um objetivo importante, que é informar aos lojistas, informar aos fornecedores como está a situação de determinado consumidor que quer contrair um empréstimo. Então, ele vai informar. Hoje, a sociedade é cada vez mais anônima, cada vez mais massificada. Então, não tem aquele conhecimento prévio entre as partes. Então, se a pessoa está lá ou dando um cheque ou contraindo um empréstimo, o SPC vai oferecer informações úteis para a análise do risco de concessão de crédito para aquela pessoa. Então, na verdade, ao contrário do que muitos imaginam, ele tem um papel relevante no mercado de consumo. Entendi. Ele serve, inclusive, para agilizar a concessão de crédito. Não é só para negar o crédito, como muitos imaginam. Bacana. Então, vamos para as perguntas. Olha só, a Vanessa de Lima pergunta: qual o entendimento da jurisprudência majoritária quanto ao nome ficar nos órgãos de proteção ao crédito 3 ou 5 anos? Na verdade, esse tema ele é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor pelo artigo 43. Existem 2 prazos. Um prazo geral de 5 anos, né, que está lá no artigo 43, parágrafo 1º, e o prazo da prescrição da dívida. E diz o STJ que deve prevalecer o que ocorrer primeiro. Então, se o prazo prescricional daquela dívida for menor do que 5 anos, sai por aquele prazo. Se não, vai sempre sair pelo prazo máximo de 5 anos. Bacana. Próxima pergunta é da Jeane Lopes. Dívida bancária tem prescrição? Todas as dívidas têm prescrição. E o prazo é variável. Conforme aquela dívida seja representada por um cheque, por uma letra de câmbio, por um outro contrato. Então, isso tem que analisar caso a caso para saber o prazo prescricional de cada dívida. Toda dívida tem prescrição. O tempo estipulado vai depender do caso? Vai depender do caso. Próxima pergunta é da Carla Ferreira. Com o nome sujo, posso prestar concurso público? E se eu eventualmente passar, serei nomeada? Com certeza. Na verdade, veja bem, seria uma prática ilícita negar a posse, tanto no setor público quanto privado, pelo fato de alguém estar com o nome no SPC.
porque aquilo não tem um significado tão grave a ponto de impedir a pessoa assumir isso. Quais os impedimentos que um nome sujo pode causar de fato? Aí sim são legais. Só na área financeira. Se você já tem uma dívida vencida e não paga, é legítimo a um outro fornecedor dizer: eu não vou te conceder o empréstimo, porque há uma presunção razoável de que o risco de você não me pagar é grande, porque você já tem dívidas pretéritas, mas não para assumir emprego. Entendi. Então é mais na área financeira, mais na área relacionada a conceder novos empréstimos àquele consumidor. A próxima pergunta é da Nina. Uma pessoa surda e muda, que não sabe nem ler nem escrever, há pelo menos 4 anos recebe correspondências de um determinado banco, afirmando aí várias vezes que ela não efetuou o pagamento, e aí o banco fica cobrando e a pessoa de fato não contraiu essa dívida. Como proceder num caso assim? Bom, tem que ver se essa dívida foi inscrita no SPC. Se for inscrita, é uma inscrição ilegal, ela pode diretamente se dirigir ao SPC e demonstrar e questionar, dizer que a dívida não é dela, ou imediatamente ajuizar uma ação pedindo indenização por danos morais e, ao mesmo tempo, o cancelamento da dívida. A dívida, para estar no SPC, ela precisa ser uma dívida verdadeira e dentro de prazos limitados, como foi dito. E, além disso, o consumidor ele precisa ser comunicado previamente. É outra evolução desse tema. O próprio STJ evoluiu no sentido para dizer o seguinte: o registro indevido não é aquele só baseado na informação inexata. É indevido também o registro, embora existente a dívida, quando o consumidor não foi comunicado previamente. A próxima pergunta é da Sui. Nome no CCF, o cadastro de cheque sem fundo, só sai se pagar? O CCF, primeiro é importante esclarecer, o CCF ele é um banco de dados do Banco Central administrado pelo Banco do Brasil. O que vai para o CCF? Basicamente, 2 situações. Você emite cheque de conta encerrada ou cheque sem fundo que é depositado pela segunda vez. Nas 2 situações, em tese, há o quê? Uma dívida existente que não foi paga. Então, para retirar o nome, a ideia é sim, é pagar a dívida. É sempre o pagamento da dívida. Ou, no caso, numa situação de fraude, você não tem que pagar a dívida, né? Mas, simplificando, ou paga a dívida, ou, no caso de fraude, vai questionar e dizer que aquela dívida não é dele. Próxima pergunta da Raquel. Algumas empresas sujam o nome internamente nos dados da empresa antes de enviar o nome ao SPC, ou seja, te proíbem de adquirir do produto injustamente. Neste caso, mesmo o nome não estando no SPC, é cabível danos morais? Até tem virado rotina, a famosa lista suja dos bons e maus pagadores, né? Cabe danos morais? Veja bem, vamos esclarecer alguns pontos. Nenhum fornecedor, seja banco, seja uma loja, pode negar a venda de um produto ou de um serviço ao consumidor que comparece para comprar o produto se ele tiver disposição de pagar. Primeiro ponto. Na questão do financiamento, eu posso negar crédito a alguém? Eu posso, desde que seja por motivos claros e objetivos e transparentes. Eu estou lhe negando o crédito porque você já está com o nome no SPC ou até internamente. Você internamente tem uma dívida que você não pagou, como é que é obter outra? Então, eu posso legitimamente verificar o passado daquele consumidor em relação à empresa e negar. Mas o que ocorre? Muitas vezes isso não é dito para o consumidor. Às vezes essa informação ou interna ou externa não é dito qual o critério da denegação do empréstimo. Isso sim é a prática abusiva. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Espero que tenha correspondido daí aos nossos telespectadores. Estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Bom, e na próxima semana nós vamos falar de alienação parental. Você sabe o que é? Ocorre muito quando o pai ou a mãe tenta destruir a imagem do outro para o filho, que acaba sendo o principal prejudicado nessa história. Tem dúvidas? Então entre nas redes sociais do STJ e deixe a sua pergunta. E no próximo bloco você vai ver uma entrevista com o ministro Gilson Dipp, que deixa o STJ após 15 anos de atuação aqui no tribunal. É já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a Corte Especial aceitou por unanimidade as denúncias de peculato e lavagem de dinheiro contra o ex-deputado estadual de Mato Grosso, Humberto Melo Bozaipo. Segundo denúncia do Ministério Público, Bozaipo teria criado uma empresa de fachada para receber cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Como na época ele era presidente da casa, era também o responsável pela emissão de cheques. Ainda segundo o MP, o esquema teria acusado um prejuízo de pelo menos 65 milhões de reais, valor ainda não corrigido, já que se refere a 2001 e 2002. Atualmente estão no STJ 16 ações penais que têm Bozaipo como réu. Em todas, ele é acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e peculato. Na última sessão, a Corte Especial analisou mais 2 ações penais contra o político, com acusações pelos mesmos crimes. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, afirmou que há indício de materialidade e de autoria de Bozaipo nos crimes nas 2 ações e, por isso, aceitou as denúncias de peculato e lavagem de dinheiro. Quanto à de formação de quadrilha, o ministro afirmou que o crime já foi prescrito. O ministro também votou pelo afastamento de Humberto Bozaipo do Tribunal de Contas de Mato Grosso, até a conclusão da fase de instrução criminal. Olha, com 25 anos de magistratura, 15 só de STJ, o ministro Gilson Dipp deixa o Tribunal da Cidadania. E nós conversamos com ele sobre todo esse período em que esteve aqui no STJ e perguntamos a opinião dele sobre alguns assuntos polêmicos. A entrevista exclusiva você acompanha agora. A aposentadoria é inevitável, é um acontecimento normal da vida profissional de um servidor público em especial. E quando eu falo em servidor público, eu quero dizer que todos nós juízes, ministros, primeiro grau, somos servidores públicos, sim. Não importa se servidores públicos do lato sensu ou agentes políticos, na verdade nós prestamos um serviço ao cidadão. Talvez um dos serviços mais importantes, que é a prestação jurisdicional. E que, graças a Deus, a prestação jurisdicional continua sendo monopólio do Estado. E essa atividade num órgão colegiado, e principalmente no Superior Tribunal de Justiça, eu procurei exercer sempre com afinco, com dedicação, como um integrante do colegiado. Fiz o que era possível fazer dentro das minhas limitações. Não fiz nada mais do que prestar um serviço público, que é exclusivo do Estado, que é a prestação jurisdicional. Por isso, o acontecimento é inevitável, começa a ser página virada. Claro, não todo o cabedal de informações, de conhecimentos, de relacionamento que se faz ao longo da vida. Foi uma experiência de vida muito rica e que eu tive exatamente a oportunidade que talvez alguns colegas de magistratura não tenham tido, de conviver com diversos segmentos sociais, diversas instituições, inclusive fora da magistratura. Isso me proporciona condições de ter uma visão mais crítica, mais compreensível daquilo que eu estou fazendo ou daquilo que eu fiz. O judiciário brasileiro,
Ele é autônomo, sim, é independente, sim, tem suas mazelas, tem, mas talvez seja um dos judiciários com maior grau de autonomia e de independência frente aos demais poderes, certamente da América Latina, sim. Pode ser considerado transparente? Caminhamos para isso. Não só no judiciário, como em todas as instituições públicas. Não somos transparentes ainda como deveríamos ser. Mas a evolução da legislação, lei de acesso à informação, corregedorias, CNJ, em relação ao judiciário, Conselho da Justiça Federal, tudo isso, estatísticas, acompanhamento de processos, metas estipuladas pelo CNJ, sessões públicas, televisionadas ou não, tudo isso dá ao judiciário um certo grau de transparência. De certa forma, havia, sim, uma certa resistência dos tribunais e dos juízes de ter um órgão que, de certa forma, os regulava e orientava. Hoje, esse aspecto já está superado. E o CNJ talvez tenha que ter outras políticas públicas. Não mais tentar identificar apenas a quantidade de processos julgados, mas dar possibilidade aos juízes que a qualidade das decisões judiciais surtam efeito, despertem o interesse e o respeito da cidadania. Se dê elementos concretos para que essa qualidade, dentro da celeridade adequada, possa credibilizar melhor o judiciário perante o cidadão. O Código é mais rígido? É necessário que seja mais rígido? O Código não é mais rígido. O Código Penal, ele foi muito liberal. Nós tínhamos um norte. Nenhum tabu deixaria de ser examinado. E aí nós examinamos possibilidade de aumento dos casos de aborto legal. Aborto continua sendo crime. A ampliação das possibilidades do aborto legal, motivo de discussões certamente no Congresso Nacional. A descriminalização de pequenas porções de drogas. A criação de tipos penais tais como o terrorismo, enriquecimento ilícito. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, a eutanásia e a ortotanásia. Tudo isso são questões que mexem com a sociedade, que mexem com ideologias, com política, com concepções religiosas, filosóficas, ideológicas, e que nós tentamos trazer uma minuta de projeto e entregamos ao Congresso Nacional, que através das suas várias vertentes de representatividade, certamente adequarão com o compartilhamento com a sociedade de um código moderno e um código que tenha realmente uma aceitação por parte da sociedade. Veja o que está acontecendo em alguns estados americanos que têm competência para legislar autonomamente sobre o tema. A experiência que está ou vai se concretizar aqui no nosso vizinho Uruguai, estive há pouco tempo lá, isso é tratado de forma natural, com as ressalvas sempre normais de certos segmentos. E principalmente está provado, em termos de medicina, que algumas drogas no sentido de saúde, tenham que ter, evidentemente, um componente de alguns desses tipos de drogas, no sentido vulgar, para a realização, a eficácia de um tratamento de saúde. Isso é uma questão que pode chocar agora. Daqui a 5 anos, não mais do que isso, vocês vão tratar de uma maior naturalidade.
tendo saúde, claro que alguma coisa irei fazer. Nunca fui de ter uma vida acomodada apenas dentro de casa. Nunca também programei nada em toda a minha trajetória, muito menos ingressar na magistratura. Tudo isso não foi programado. E exercer uma ou outra atividade fora, no plano acadêmico, junto a órgãos internacionais, tudo é possível. Pretendo prestar alguma colaboração, pela minha experiência, a alguma atividade. Não necessariamente esta ou aquela, ou privada ou pública. Nada disso passa pela minha cabeça. Olha, com certeza um dos ministros que mais marcou a história aqui do STJ. Bom, agora vamos conversar com o William Nascimento, que tem os destaques da rádio aqui do STJ. Olá, William. Olá, Daniel. A Coordenadoria de Rádio e TV selecionou 2 destaques essa semana. O primeiro deles é o quadro Conexão STJ. O repórter Tiago Gomide acompanhou a coletiva de imprensa na última terça-feira com o ministro do STJ e também corregedor-geral da Justiça Federal, Humberto Martins. O ministro apresentou dados do Conselho da Justiça Federal e expôs um planejamento de ações para combater a morosidade em julgamentos, além de desvio de conduta dos magistrados em todo o país. Atualmente, há 133 casos em análise. Um outro destaque é a matéria especial que vai tratar de mediação e conciliação. Nossa equipe conversou com uma juíza especialista no assunto e você vai entender as vantagens de realizar acordos e resolver pequenos conflitos ainda na primeira instância. Lembrando que você pode conferir essas e outras matérias especiais produzidas pela Coordenadoria de Rádio e TV no endereço soundcloud.com/STJ Notícias. Eu volto com você, Daniel. Muito obrigado, William. Bom, o STJ Notícias de hoje termina aqui. Olha, não se esqueça de acessar nossas redes sociais e deixar as suas perguntas sobre alienação parental. O tema do próximo Tira Dúvidas é esse. Eu espero você no próximo programa. Até lá, tchau!